Dele participaram 75 mil trabalhadores, entre os quais muitas mulheres. Eles estavam ali por livre e espontânea vontade, mas as condições de trabalho eram perigosas. Era muito escuro, muito úmido, extremamente perigoso. Muitos morreram durante essa construção. Às vezes os trabalhadores caíam uns sobre os outros, às vezes tinha um incêndio, às vezes o túnel cedia e as pessoas desapareciam. Muita gente morreu, o perigo era enorme. Já descemos bastante e está cada vez mais quente e abafado. Ventilação deve ter sido um outro problema. É muito abafado mesmo hoje. No passado deve ter sido ainda pior, porque eles não tinham um sistema de ventilação no túnel já previsto no projeto de construção, como acontece hoje. Eles só contavam com a descida natural de ar pelo túnel até eles. Com o túnel aberto, o passo seguinte era torná-lo seguro. As paredes foram revestidas de ferro e concreto fundidos no local. Só perto do fim da construção, eles adotaram a técnica moderna de levar concreto pré-fundido em partes. Uma camada de cimento foi adicionada para afastar a umidade. O metrô finalizado ficou sofisticado e ornamentado. Mas, além de transportar passageiros com conforto, ele tinha outro objetivo muito prático. Stalin sabia que a guerra era iminente. A invasão alemã de 1941 seria o maior desafio já enfrentado pela Rússia. Com os aviões de combate de Hitler riscando os céus de Moscou, as estações de metrô se transformaram em bunkers, verdadeiros santuários diante de um ataque terrível. Guy obtém mais informações do historiador Sergei Nikitin. Eles colocaram no metrô, além dos dispositivos normais que geralmente são usados, outros mecanismos como portas especiais. Portas enormes que, quando fechadas, protegiam a estação de ataques de gases, por exemplo. Mas a história do metrô de Stalin não termina aqui. O segredo está sob o metrô que vemos hoje. Mike descobriu evidências de um outro complexo mais profundo. Aparentemente é um segundo sistema metroviário, o Metrô 2, que Stalin construiu especificamente por motivos de segurança, com um túnel secreto que ligava o Kremlin a um de seus dachas particulares fora de Moscou. Estou com o Vadim, que me levará ao subterrâneo para obter algumas pistas sobre sua localização. O solo abaixo de Moscou é cheio de túneis. Ao explorá-los, Mike percebe que pode estar a poucos metros do complexo secreto do segundo metrô. Profundos já construídos. Os detalhes do segundo metrô, como localização e métodos de construção, ainda são segredos de Estado. Mas, reunindo o que sabemos, podemos ter uma noção da escala da rede metroviária de Stalin. Acredita-se que um dos túneis secretos leve a seu bunker particular. Outro ao aeroporto. Um terceiro à sua casa de campo. Embora persistam os rumores sobre o segundo sistema, o metrô de Stalin continua a ser o orgulho de Moscou e de seus cidadãos, transportando centenas de milhares de pessoas todos os dias. A seguir, nossos pesquisadores descobrem que, mesmo com o fim iminente de seu regime, Stalin quis deixar uma marca indelével na paisagem de Moscou. Nossos pesquisadores descobriram que a Moscou que Stalin construiu era um lugar de extremos. De grandes manifestações a segredos sombrios, construída em nome do povo, mas com um enorme custo humano. Mike Schuller e Guy Archer pesquisam o que talvez seja o maior dos projetos de construção de Stalin. Nele, a paisagem de Moscou celebraria a vitória comunista, o grande triunfo sobre a Alemanha nazista. Ironicamente, a inspiração veio de cidades de um novo inimigo, a América capitalista. No final dos anos 40, ele ordenou a construção de 7 arranha-céus.
Eles passaram a ser chamados de as Sete Irmãs e ainda dominam a cidade. A arquitetura lembra o projeto tão sonhado por Stalin: o Palácio dos Sovietes. Por estes desenhos, nós podemos ver que as Sete Irmãs roubaram muitas ideias do Palácio dos Sovietes, a arquitetura gótica, a ondulação sobre as plataformas e também a dimensão e a magnitude dos edifícios. Eles enfatizam a pequenez do indivíduo diante do Estado. Como todas as construções de Stalin, o objetivo era combinar propaganda e funcionalidade. Com 240 metros e coroada por uma torre de 57 metros e 6 toneladas, a Universidade de Moscou é o edifício mais alto da cidade. Cercada por espaços abertos com enormes asas laterais e construída em forma de T, a universidade... Por estes desenhos, nós podemos ver que as Sete Irmãs roubaram muitas ideias do Palácio dos Sovietes, a arquitetura gótica, a ondulação sobre as plataformas e também a dimensão e a magnitude dos edifícios. Eles enfatizam a pequenez do indivíduo diante do Estado. Como todas as construções de Stalin, o objetivo era combinar propaganda e funcionalidade. Com 240 metros e coroada por uma torre de 57 metros e 6 toneladas, a Universidade de Moscou é o edifício mais alto da cidade. Cercada por espaços abertos com enormes asas laterais e construída em forma de T, a universidade ocupa quase 3 quilômetros quadrados. Por dentro, é igualmente ornamentada e impressionante. A intenção de Stalin era multiplicar por 7 essa opulência. Tem um enorme auditório. Saguões muito decorados. Corredores com paredes espelhadas. E salas adornadas com esculturas comunistas. Todos os detalhes mostram a obsessão do ditador com o grande gesto. A Universidade de Moscou se tornaria tão famosa para os russos como o Empire State Building para os americanos. Ao investigar a construção de um edifício moderno, Mike espera descobrir exatamente como as Sete Irmãs foram construídas. Com ele está o engenheiro Brad Malmsten. Há alguma relação entre as Sete Irmãs e esse edifício moderno? Ah, sim. As técnicas de instalação do aço usadas nas Sete Irmãs são muito semelhantes. É evidente que colocaram a fachada de tijolos para fazer parecer mais sólida, mas basicamente está apoiada no mesmo tipo de estrutura de aço que temos nessa construção. Essas grandes edificações de pedra tomaram emprestada a tecnologia da moderna construção em aço americana. A inovação da estrutura de aço permitiu que Stalin construísse obras mais altas, mais fortes e mais imponentes. Porém, a construção desses arranha-céus não foi tarefa simples. Sob a cidade fluem muitos rios subterrâneos que deixam o solo instável. A geologia é ideal para abrir túneis de metrô, mas muito problemática quando se trata de erguer arranha-céus. Ao longo de sua carreira, Stalin jamais aceitou uma recusa. Portanto, seus engenheiros não tinham saída. Precisavam achar uma solução. Eles usaram um método revolucionário. É chamado de criotecnologia e resolve o problema da construção em solos úmidos. Fazia-se circular uma solução de cloreto de cálcio em sondas abertas. Isso tirava o calor do solo e formavam-se grossas paredes de gelo que impediam a água de entrar nas fundações. Krasny Vorota foi uma das 7 irmãs a usar essa técnica. Igor Kasper passou anos reunindo dados sobre a notável engenharia usada nesse edifício.
O projeto determinava que ele fosse construído sobre uma estação de metrô e incluísse uma nova entrada. O grande problema é que congelar essa área de solo para completar a estação faria o solo expandir e ergueria um lado das fundações do arranha-céu. Quando a construção terminasse e o solo descongelasse, as fundações do edifício cederiam. Mas eles decidiram construir sobre uma inclinação de 7 centímetros, de tal forma que, quando o solo descongelasse, o edifício voltaria à linha vertical. À medida que a estrutura de aço subia, a saúde do ditador deteriorava. Seu legado está nesses edifícios com fachadas monumentais que guardam uma tecnologia ultra inovadora. As 7 irmãs se tornaram prova de sua extraordinária visão arquitetônica para Moscou, mas também um emblema permanente do nefasto poder exercido para construir seu admirável mundo novo. Usando informações de plantas arquitetônicas e a pesquisa de campo de nossos pesquisadores, já podemos recriar o mundo perdido da Moscou de Stalin. Um canal que conecta a Rússia com o mundo, um sistema metroviário eficiente e decorado, arranha-céus que parecem catedrais e prédios de apartamentos construídos como cidades em miniatura. Em curtíssimo tempo, Stalin realizou mais do que muitos países podiam sonhar. Ele modernizou a Rússia, mas seus métodos foram brutais. Outros tentaram transformar a cidade e apagar seus vestígios. Mas a desmedida ambição do plano de Stalin jamais seria igualada.